inclusão, né, é para além do discurso, inclusão é para além das legislações, inclusão é vivência, né? É uma ética de conduta do bom profissional, é uma ética de conduta do bom educador, e acima de tudo, né, uma assimilação daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, né, que somos seres diversos, somos seres aí que, em todo momento, necessitamos, de alguma forma, em alguma proporção, sermos incluídos, né? Então, viver a inclusão, e aí eu deixei, né, essa projeção inicial, esse viver, né, a inclusão, ele tem muito, né? Eu deixei essa frase aí, é o chamar para dançar. Não é só você convidar para a festa, né? O aluno ele está inserido na escola, a lei, né? A legislação assegura que, né? Ele tenha o acesso à escola, ele tem que estar ali. Então, mais do que ser convidado para a festa, a inclusão acontece de fato quando você chama para dançar, né? Então, além de estar na festa, é você abraçar e dançar junto com aquele indivíduo que está ali festejando, celebrando a vida, celebrando a diversidade dentro do ambiente escolar. Então, nós começamos pensando nisso, né? Que é necessário viver a inclusão. Inclusão não é algo a ser imposto, inclusão não é algo a ser, né, simplesmente protocolado, mas inclusão é algo a ser vivido, inclusão é a aceitação da nossa humanidade. Qual que a primeira, né, o que se espera do educador que está na escola, né, atendendo esse público-alvo do atendimento educacional especializado, né? Esse professor que está ali na escola para atender as crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com superdotação, com altas habilidades. Então, qual que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é eu ter um repertório de atividades, o primeiro passo é eu assinar o contrato, né, dizendo que eu sou professora ali do Elo. Não. O primeiro passo é o acolhimento, né? Então, dentro do acolhimento, o que é o acolhimento? É esse educador que, né, todo educador tem essa escuta, mas de uma forma bem intensificada, né? O professor que é da equipe do Elo, professor do CRAEI, ele tem que ter sempre em mente, né, essa escuta atenta, né, esse acolher o outro, perpassa por essa condição, né, de escutar o outro, escutar, inclusive, aquilo que não foi dito, né? Então, é preciso ser um ouvinte ativo para perceber um problema que não foi mencionado, né? Bernard Lau fala isso. Então, até mesmo aquilo que não foi dito, aquilo que é dito através de um comportamento opositor, aquilo que é dito através de uma desatenção, aquilo que é dito através, né, de uma ansiedade, aquilo que é dito no não aprender. Então, o não dito também deve ser acolhido e escutado. E também aquilo que é dito, né? É você acolher essa criança, acolher esse adolescente, escutando da própria criança, do próprio adolescente, onde é a sua demanda, né? Onde que dói. Então, o próprio sujeito vai dizer, né, daquilo que lhe é habilidade, daquilo que lhe é inabilidade, dizendo com palavras ou com manifestações. Então, o acolhimento, ele diz, é muito disso, né? Se nós formos aí na etnia da palavra, da etimologia da palavra, do acolher, ela tem muito disso, né? Que é de oferecer abrigo, de oferecer refúgio, hospedagem. Olha que bonito isso, né? Você é aquele que oferece um refúgio, você é aquele que hospeda o outro em si, né? Você acolhe. Então, o acolhimento é o primeiro passo para estar na equipe Elo, para estar com esse público-alvo, né? Então, acolher, fazer com que você seja o abrigo. Então, nós, né, necessitamos ser acolhidos o tempo todo, né? Principalmente agora no cenário pós-pandemia, né? Onde aí
o isolamento, o distanciamento fez com que, em muitos momentos, nós não tivéssemos esse acolhimento. Tem pesquisas, né, que diz que o isolamento ele é tão prejudicial como se você fumasse 15 cigarros por dia, né? Então, olha a necessidade de sentir o outro, de estar com o outro, né? De ter esse acolhimento. Então, nós partimos dessa premissa, né, de acolhimento. Esse acolhimento, sendo refúgio para o outro, vai me levar a escutá-lo, a agir, né, conforme esse acolhimento. Quando você, por exemplo, né, está ali, leva um susto, chega alguém com um copo de água, por exemplo, para você, ou fala, oh, senta aqui, né, e pega na sua mão, isso é acolhimento, isso é uma ação. Então, a partir da escuta, a forma com que você vai agir com aquele indivíduo diz de um acolhimento também, né? E aí nós devemos pensar como tem sido esse espaço desse acolhimento. Então, nós devemos preparar, né, o espaço para o acolhimento. Então, esse espaço tem que ser um espaço propício para esse acolher. É um espaço de refúgio, é um espaço de que o outro vai encontrar moradia ali, ele vai estar em estado presente ali naquele momento. Então, como tem sido esse espaço para o acolhimento? Então, essa é uma preocupação que deve ser o tempo todo aí, né, ficar essa inquietação, essa provocação o tempo todo. Esse espaço para o acolhimento. A sala que você tem feito, né, o seu trabalho, exercido aí a sua função, tem esse setting, né, tem esse espaço acolhedor. O mobiliário, ele condiz, ou o mobiliário te atrapalha nessa interação. Essa criança, esse adolescente, o silêncio, como que é o silêncio nesse espaço? Tem o silêncio necessário ou tem muitos distratores? Esse lugar consegue atender, né, a necessidade daquele outro? Às vezes é uma criança que tem, por exemplo, uma baixa estatura e o mobiliário é muito alto, então ali ele não vai se sentir acolhido, né? Então, toda essa questão do espaço também tem o acolhimento físico, que é o seu acolhimento enquanto indivíduo, né? Que vai proporcionar esse acolhimento, mas também tem a questão ambiental, né? De preparar esse espaço para esse acolhimento. Então, agora eu gostaria que você analisasse como é o espaço que você tem feito aí, né? As suas mediações. Tem promovido esse acolhimento? É um espaço onde esse aluno se sente seguro para falar, para colocar suas dúvidas, para chorar, para poder agir, tem espaço necessário fisicamente falando? Se não, há de se rever este espaço, né? Então, amanhã você já vai preocupado com isso, trocando uma ideia com a sua equipe, né? Com relação a esse acolhimento do local também, tá? E nesse acolhimento, então, nós temos aí o acolher do sentimento, né? Você vai acolher o sentimento desse aluno também, não só as suas demandas, mas tanto o seu sentimento quanto o desse aluno. Outra questão, né, que o professor do Elo, qual que é a minha função? O que que eu devo fazer? O que que eu devo saber? O que compete, né? O que que precisa ter um professor que está aí na atuação especificamente com esse público-alvo? Então, primeiro de tudo, acolhimento, tá? Então, é impossível não ter esse acolhimento. Sem o acolhimento, você pode ter as melhores metodologias, os melhores recursos, você pode ter aí né, a multiprofissionalidade envolvida, mas se não tiver o acolhimento, se não estabelecer o vínculo, né, se não tiver o local de segurança para que eu possa manifestar, não vai adiantar em nada, tá? Então, acolhimento, ok? E aí, então, depois, se você já tem o acolhimento, o professor, gente, é impossível pensar um professor que esteja atendendo os alunos do atendimento educacional especializado, um professor que trabalha com esse público-alvo específico, né? Não ter conhecimento do PDI do aluno. Então, não tem como. É como você pagasse alguém para capinar o lote da sua casa e a pessoa não soubesse onde está a enxada, né?
Então, é impossível. Se você está atendendo alguma criança que ainda não tem o PDI, ou você não tem conhecimento do PDI, é momento de parar e procurar por esse PDI, né? Então, é necessário que você tenha em mãos o PDI do aluno, caso você tenha entrado esse ano, caso esse aluno já tenha o PDI, é necessário que você tenha esse PDI em mãos desse aluno, ou se esse aluno ainda não tem o PDI, aí eis o seu papel, né? Eis a sua função. O professor do elo, né? O professor aí que atende esse público específico, ele tem que ajudar na construção do PDI. Então, se esse aluno, se você não tem o PDI em mão, se esse aluno ainda não tem o PDI, é necessário que haja essa construção do PDI desse aluno. Nós já tivemos uma live só falando da construção desse PDI, essa live está gravada, né? Caso você não tenha participado, só solicitar a Clarice, que ela reenvia aí o link para que você possa assistir, tenha acesso a esse material, né? Então, gente, impossível você ser atuante sem o PDI do aluno. Se isso está acontecendo, ó, dá uma paradinha e vai primeiro, porque não tem como você construir paredes sem ter a base, né? Então, você precisa dessa base. O PDI vai ser o seu norteador, o seu balizador para todas as suas ações. Então, para que do PDI, então? Para avaliar todas as variáveis e para impulsionar as iniciativas adequadas, né? Então, quando você vai atender esse aluno, digamos que você tem um cronograma para amanhã, enfim, você vai atender esse aluno, você sempre tem que considerar nas suas avaliações, nas suas mediações, ou né, na construção do próprio PDI, no seu fazer diário, três variáveis: as variáveis psicológicas, socioculturais e institucionais. O que são as variáveis psicológicas? As questões cognitivas, né? As questões do neurodesenvolvimento. Esse aluno é um aluno que ele é TDAH, então, beleza. O que o TDAH vai ter de disfunções que eu preciso auxiliá-lo? Este aluno, ele é um DI, tá? Mas qual é o espectro, qual o nível, qual que é a deficiência, para que eu possa intervir? Então, precisa levar em consideração as variáveis psicológicas. Dentro dessas variáveis psicológicas, gente, por exemplo, o autismo, né? Dentro do autismo, eu vou ter vários espectros. Não é porque X é uma criança autista e Y é uma criança autista que as manifestações serão iguais. X tem determinadas sensibilidades que Y não tem. Y apresenta determinadas demandas que X não tem. Por isso que nós falamos de espectros, né? Então, essas variáveis precisam ser consideradas. As variáveis psicológicas, cognitivas, questões de ansiedade, as questões emocionais, se aquela criança está passando por algum conflito emocional, ainda que né, o professor não seja um psicólogo, o tempo todo as emoções vão estar latentes ali, né, nas atividades pedagógicas. Então, essas variáveis precisam ser consideradas. As questões socioculturais, né? Como está aí a questão familiar? Essa criança, esse adolescente tem um apoio extraescolar? Como se dá a estruturação familiar? O que está acontecendo nesse ambiente familiar que está manifestando, que está deixando aí transparecer nessa atitude desse aluno no ambiente escolar? Então, as questões socioculturais deverão também ser consideradas, né? E as questões institucionais, como a escola vê a aprendizagem, como a escola vê a avaliação, esse aluno teve uma alta rotatividade de professores ou não, como que foram as intervenções, esse aluno mudou muito de escola, esse currículo foi adaptado ou não, né? Então, essas questões institucionais, elas também devem ser consideradas. Então, quem que vai fazer esse costurar de todas essas variáveis? É você que vai fazer esse elo, né? Com todas essas variáveis psicológicas, socioculturais e institucionais, entendendo deste todo, tendo essa visão do todo, porque esse todo vai manifestar naquele aluno que você irá atender, né?
Então, essas variáveis precisam ser consideradas, ok? Então, outra consideração importante, né, para o professor é ter um planejamento e um horário de atendimentos. Então, gente, dentro desse PDI, né, o professor, então, ele vai tentar organizar o seu horário. Alguns alunos vão necessitar de atendimentos individuais, por exemplo, um aluno que tem um transtorno opositor, né, num nível bem elevado, num primeiro momento ele vai precisar de um atendimento individualizado, né? Alguma deficiência que vai requerer mais aí a sua atenção, mas quando der para fazer os agrupamentos aí produtivos, então esses agrupamentos também deverão ser feitos, validando aí o que Vygotsky fala da aprendizagem na interação, né? Então, esse cronograma deverá ser feito por você, professor do Elo, considerando o quê? O PDI de cada aluno, a necessidade de cada aluno. Então, digamos que, né, aluno X precisa de determinada mediação. Aluno Y e aluno Z precisam da mesma mediação. Então, eu posso agrupá-los, né? Então, tudo vai depender do conhecimento desse aluno, né? Para que haja esse planejamento e horário de atendimentos. Quando nós pensamos em planejamento, pessoal, vocês já fazem, obviamente, né, o planejamento, mas é impossível pensar em um atendimento, né, educacional especializado no espontaneísmo, né? Não tem como você chegar no dia e olhar, hoje eu vou atender Marcelo, João, Marina e Gislene. O que eu vou dar para cada um? Aí, tudo que eu dei no primeiro horário para o Marcelo, aí eu continuo reproduzindo até o final do horário com todos os demais. Não existe isso, né? E vocês, obviamente, não fazem assim. Então, só reforçando, né, essa questão da necessidade do planejamento, e esse planejamento, gente, ele é bom para o próprio professor, que dá aquela segurança para o professor saber o que ele vai fazer naquele dia, saber o que ele vai fazer com aquele aluno. Essas atividades e ações, gente, devem ser intencionais e previamente organizadas. Por quê? De repente, você vai precisar de um recurso, né? Então, você vai ter que falar com o seu pedagogo, eu vou precisar disso. De repente, você vai precisar aí de que naquele dia, né, tenha um auxílio extra. Então, essas atividades e ações, elas também, gente, têm um objetivo. Onde eu quero chegar com essa criança? Entendendo ali a sua zona de desenvolvimento proximal, né? Onde ele está, onde eu quero que ele chegue, eu tenho uma sequência para chegar àquele objetivo. Não são atividades estanques, aleatórias. Eu vou reproduzir isso com essa criança hoje. Amanhã eu faço outra atividade. Depois de amanhã eu faço outra, né? Então, vamos tentar procurar fazer essa sistematização, né? Essa sequência lógica, uma sequência didática de forma lógica, em prol do alcance de um objetivo, né? Eu quero que aquela criança consiga ter mais controle inibitório. Então, para alcançar isso, eu preciso de determinadas atividades. Aquela criança ela ainda não conhece o alfabeto, como eu vou auxiliar esse professor regente? Ou, né? Aquela criança ela está manifestando muita impulsividade. Então, a partir da demanda, tem-se uma sequência previamente planejada. Não pode ser algo aleatório, ou, né, Ctrl+C, Ctrl+V, ou porque é uma atividade aí lúdica, legal, que de repente você viu numa postagem do Instagram, né? Não. Então, o PDI ele vai servir para essa orientação, ok? Então, com certeza, vocês já têm feito, né, esse planejamento e essas ações intencionais. Cronograma de horários de atendimentos, né? Então, mesmo que você saiba o horário que você tem, é sempre bom ter uma visualização, né? Na segunda-feira, grupo 1, aí coloca lá os nomes, né? Flávia, Clarice, Viviane, Simone. Grupo 2, somente a Viviane. Grupo, né? Então, assim, coloque os horários, quem são os alunos, para que, a partir desse cronograma, você também já vai aí se programando, né? E aí, a partir desse cronograma, de repente, a sua sala que você atende é lá no segundo piso, por exemplo, né?
e no dia você vai ter uma criança cadeirante. Então, naquele dia, você faz o seu atendimento lá no refeitório, você, né, vai na biblioteca lá embaixo, algo assim. Então, o cronograma ele vai te auxiliar, inclusive, para essa providência, né, de acessibilidade, de recursos diários, conforme o grupo de alunos a serem atendidos no dia. Então, nós começamos aí com o acolhimento, segundo, o PDI, impossível ser um professor do Elo sem ter o PDI dos alunos em mãos, tá? Então, aí na sua pastinha, no seu caderninho, você tem que ter esse PDI. E o planejamento com os horários de atendimento, certo? Outra questão que é imprescindível, né? É compreender que todos aprendem. Então, essa crença, né, de que todos aprendem, elas têm que ser aí incentivada. Você, professor do Ela, é uma faísca para incentivar, né, esse fogo, para arder o fogo aí da inclusão, da celebração da diversidade, da confiança na crença da potencialidade humana. Então, você é esse elo, né, para fazer arder nos corações essa crença de que todos são capazes, todos aprendem. Então, se você precisa olhar para aquele aluno e acreditar, né, que ele, mensurado, medido com ele mesmo, ele vai ter avanços, ele está tendo avanços, e o que eu posso fazer para potencializar o avanço individual daquele aluno, sem comparações. Então, em momento algum, né, poderá ter a comparação, porque aqui, principalmente o professor da equipe Elo, precisa ter a noção da subjetividade, da individualidade e de que todos aprendem, né? Todos aprendem alguma coisa em alguma proporção, em alguma medida, né? E encarar, e aí eu deixei, né, escrito aqui, não é uma criança menos desenvolvida, mas uma criança que se desenvolve de outro modo. Então, não é que ela não vai desenvolver, ela se desenvolve. Assim como a criança típica, a criança atípica desenvolve. Assim como a criança neurotípica, a outra criança, né? Todas as crianças desenvolvem, todos os adolescentes desenvolvem. Então, não é que ela é menos desenvolvida, ela desenvolve, só que de outro modo, né? Então, comparando ela com ela mesma, uma criança que não se desenvolve? Não, ela desenvolve, só que de outro modo, em outros tempos, com outros recursos, né? Então, tenhamos sempre essa concepção de que todos aprendem, né? Identificando a deficiência do indivíduo no indivíduo. Então, aqui é fora os rótulos, né? Todo aluno que tem um diagnóstico, um laudo de dislexia, são iguais? Não, né? Então, a dislexia em X, ela apresenta de certa forma. A dislexia em Y apresenta de certa forma. O aluno com síndrome de Down do primeiro ano não é o mesmo aluno com síndrome de Down. Então, compreendendo, né, dentro do que eu havia falado, deixa eu repetir aqui o que eu havia dito, né? Compreender que todos aprendem, não é uma criança menos desenvolvida, mas uma criança que se desenvolve de outro modo. Então, o professor do Elo tem que sempre ter isso em mente também, né? Entender como que o cérebro aprende. Aqui, pessoal, vou até voltar aqui para mim. Esse entender como o cérebro aprende, a funcionalidade, né, a intencionalidade, tanto do Elo quanto dos professores regentes, é que esse aluno aprenda, né? E o objeto aí de aprendizagem, né, o que nós, a grosso modo, né, utilizamos para aprender, é o nosso cérebro, né? Então, a nossa matéria-prima para as aprendizagens são os recursos cerebrais que nós utilizamos. Então, o professor ele precisa entender como esse cérebro aprende. Se você vai no dentista, o dentista sabe como que é a arcada dentária saudável. Ele sabe o nome de cada dente, ele sabe as ligações, as terminações nervosas, ele entende de anestesia, porque é o quê? É o material que ele de manuseio no seu ofício, né?
E o ofício do professor? O que é o material de manuseio? É o cérebro também, né? É o indivíduo como um todo, mas falando especificamente das questões cognitivas, nós precisamos entender como que esse cérebro aprende. E o professor do elo, principalmente, né? Para conseguir potencializar essas aprendizagens, né? Quando, então, nós falamos aqui, então, olha só, entender como o cérebro aprende. A inteligência de pessoas deficientes, tanto quanto a inteligência de qualquer pessoa, possui plasticidade, o que faz com que sejam capazes de evoluir, manter estáveis suas aquisições intelectuais, assim como generalizá-las para uma gama considerável de atividades, né? Então, o cérebro neurotípico, o cérebro da criança com alguma deficiência, quanto o cérebro da criança que não possui nenhuma deficiência, né? A inteligência de qualquer pessoa, ela possui essa plasticidade. Então, gente, a criança com deficiência, com algum transtorno, está mais relacionado com o processamento, com a lentidão das aquisições, do que com a estrutura propriamente dita. Então, os estágios, né, em que a criança atípica e neurotípica, a criança com deficiência ou sem deficiência vai percorrer, eles são similares, né? Então, aí, o processamento, a lentidão, o ritmo é que estará em jogo. Então, todas as crianças, todos os adolescentes, qualquer pessoa possui essa plasticidade, essa capacidade neurogenética aí, né, de potencializar neurônios, de constituir estruturas cerebrais novas. Então, não há uma síndrome de Gabriela na educação. Então, uma música, né, que nunca pode estar no repertório do professor aí da equipe Elo, é a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não existe isso. Todo aluno que se coloca diante de você, por maior que seja a sua dificuldade, ele vai aprender alguma coisa. Há essa plasticidade. Então, que você sempre encare, né, aquela criança, aquele adolescente, com esse pensamento da plasticidade, que ele sempre vai aprender alguma coisa, que ele sempre vai se desenvolver, né? Então, ele consegue manter aí essas aquisições com treino, né, com estimulações. Então, você precisa entender como esse cérebro aprende. Tá, e aí você me pergunta, mas Flávia, como, né, esse cérebro aprende? Então, nós temos, gente, hemisférios diferentes com funções diferentes. É como se nós tivéssemos dois cérebros, né? Não existe isso, é uma forma didática de você considerar. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O lado direito do nosso corpo, gente, ele tem a ver com as questões de consciência artísticas, de criatividade, intuição, imaginação, os insights, né? As formas 3D, o pensamento generalizado, holístico, a consciência musical, o controle da mão esquerda. Isso quem vai processar é o lado direito. O lado esquerdo tem a ver com a racionalidade. Então, com o pensamento analítico, com o raciocínio lógico matemático, com a linguagem, com a lógica, com a escrita, com a habilidade com números e o controle reverso da mão direita, né? Então, esses são os lados, os hemisférios do nosso corpo. Gente, esse cérebro, ele vai aprender se acontecer uma integração desses hemisférios. Então, qual que é o segredo? Qual que é aí a premissa, né, para que a aprendizagem aconteça? Tentar fazer o quê? Fazer sempre a integração dos dois lados do hemisfério. Então, é conciliar as questões emocionais com as racionais, as questões de pensamento analítico com a criatividade, as questões de habilidades musicais com as questões de linguagem. Então, fazendo essa integração, né, entre os hemisférios, é que vai acontecer a aprendizagem.
Então, eu coloquei aí como exemplo, né, uma orquestra e o exemplo do corpo humano. Uma voz sozinha, ela tem um alcance, né? A pessoa cantando, lá, 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 tem um alcance. Mas quando várias vozes são unidas e há um maestro orquestrando, o alcance é outro, né? Porque aí houve uma integração. Assim como o nosso corpo é um sistema, né? O pulmão exerce sua função com relação com o coração, são funções distintas, porém integradas e indissociáveis. E assim é com o nosso cérebro, né? São lados distintos, porém indissociáveis. Tem que se ter essa integração. O professor, então, né, do ELO, o professor que atende o aluno do atendimento educacional especializado, você que tem um público específico, o tempo todo as atividades propostas, elas têm que contemplar essas múltiplas, né? As questões multissensoriais, as múltiplas linguagens, fazendo sempre essa integração. Para exemplificar aqui, né, como nós temos aí essas partes aí diferenciadas, né, do nosso cérebro, aqui é um caso tem vários estudos falando, você já deve ter visto, o caso Gate, é um funcionário, né, de uma determinada empresa, ele sofreu um acidente onde houve uma perfuração no seu cérebro, né, uma barra perfurou determinada parte do seu cérebro, e ele não morreu, ele continuou vivo, só que ele mudou totalmente de personalidade. Então, ele era uma pessoa amigável, sociável, ele passou a ter comportamentos agressivos, ser uma pessoa rude, né? Então, esse caso é um caso verídico. Então, isso mostrando que há regiões específicas no nosso cérebro que dão respostas específicas a determinadas demandas. Claro que nosso cérebro não age com partes separadas, é uma integralidade, né? Aqui, então, nós pensamos na integração, que é juntar elementos diferentes para produzir um todo que funcione bem. O aluno, gente, que está diante de você, ali no momento do atendimento, o aluno, né, do atendimento educacional especializado, ele, gente, assim como todos os alunos, ele tem um sistema complexo para ser desenvolvido, para te dar a resposta que você espera, né? Então, vários circuitos nervosos estão acontecendo o tempo todo. E o professor precisa ter conhecimento disso. Nós temos aí cerca de 86 milhões de neurônios, e cada um desses neurônios faz conexões com mais 10 mil neurônios, né? Então, agora, enquanto você está me ouvindo, se nós fôssemos fazer aí, né, uma ressonância, uma neuroimagem funcional em tempo real, várias áreas do seu cérebro estariam aí, né, demonstrando que estão acontecendo aí sinapses, as questões visuais, as questões auditivas. Então, são circuitos nervosos acontecendo o tempo todo. Então, aqui nós temos, né, só para ilustrar, não sei se vocês estão vendo aí a setinha, né? Então, nós temos várias áreas no nosso cérebro, a área pré-frontal, o hipocampo, o córtex occipital, né? Várias áreas. Todas essas áreas, gente, elas têm que estar em integração para que a aprendizagem aconteça. Digamos que, né, você vai analisar, deixa eu só voltar aqui para mim. Você precisa ensinar sobre cachorro, né? Cachorro. Tem uma área no seu cérebro que vai processar a imagem cachorro. Outra área no seu cérebro vai processar a palavra cachorro, né? As questões do som, cachorro. Outra área no seu cérebro é responsável por processar a escrita. E outra área do seu cérebro é responsável para dar significado. Tem muito a ver com as emoções. Se você já foi mordido por um cachorro, se você tem trauma de cachorro, ou se você tem um cachorro peludinho na sua casa que você adora. Isso tudo, gente, em frações, milésimos de segundo, todas essas áreas têm que funcionar
para que eu compreenda apenas o cachorro em questão. Então, está vendo como que precisa da integralidade das áreas cerebrais para que a aprendizagem aconteça? Por isso que as mediações com os professores, né, com os professores da equipe Elo, com os professores do atendimento educacional especializado, precisam ser mediações multissensoriais, mediações que irão contemplar essas várias áreas aí cerebrais, pela via normal, né? Por uma via única, muitas vezes que está acontecendo, de repente aquele aluno já foi exposto, né, a aquele conteúdo, aquela aprendizagem, mas não assimilou. Então, na sala que você atende, né, com o seu público-alvo, você vai proporcionar mediações tentando contemplar essa integralidade cerebral. Então, ao invés de ficar só na fala, só na escrita, só na transcrição, só na memorização, assim como é muitas vezes de forma regular, você precisa utilizar de outras formas, de outros recursos que irão potencializar outras áreas cerebrais. Então, recurso visual, recurso auditivo, recurso sinestésico, memorização, vivência, emoções, o tempo todo para uma única atividade. Lembra do exemplo que eu dei do cachorro, né? Que para uma única aprendizagem, vários processamentos precisam acontecer. Então, entendendo que é assim que o nosso cérebro funciona, né? O professor aí, então, da sala, né? O professor do atendimento educacional especializado, você da equipe Elo, tem essa noção. Aqui eu quero destacar para vocês, nessa projeção aqui, essa áreazinha aqui, ó, do hipocampo, né? Essa área aqui do hipocampo, ela tem a ver com... Deixa eu só localizar minha seta aqui. Essa áreazinha aqui do hipocampo, ela tem a ver com as questões de memorização, de retenção da aprendizagem. Sem memorização, sem retenção de aprendizagem, né, sem a questão do acomodado, memorizar, não acontece aprendizagem. E essa região do hipocampo, gente, ela é a mesma região que está, né, ali tem as mesmas funcionalidades das emoções. Então, olha só, a emoção, ela está o tempo todo vinculada com a aprendizagem. Então, essa região, né, onde a amígdala cerebelar aqui vai mandar essas informações emocionais, ela fica no hipocampo, que também é responsável pela memorização. Então, aqui, gente, um estudo do cérebro, como esse cérebro aprende, nós podemos, então, gente, reforçar a ideia de que, se você estabeleceu o vínculo, se você estabeleceu o laço com aquele que ensina, você aprende. Então, a questão aí, mais uma vez, do acolhimento e do validar das emoções, principalmente desse aluno que está com algum transtorno, desse aluno que está com alguma dificuldade, né? Então, a emoção ela está intimamente ligada com os aspectos de memorização, com os aspectos de aprendizagem, porque elas localizam na mesma região cerebral. Então, o tempo todo precisamos validar a educação emocional. Antes de começar, né, aquilo que você propôs para o dia, escute este aluno, escute essa criança, escute esse adolescente, entenda o que se passa com ele, para que assim você possa, então, estabelecer esse elo de ligação, né? Para que você consiga conectar as emoções. Você vai estar atingindo essa área cerebral tão importante aí na aprendizagem. As emoções dos alunos condicionam sua atividade intelectual e sua motivação para aprender. Estão também subjacentes as emoções que os professores transmitem a seus alunos. Então, a motivação do professor, a crença, o acolhimento, ainda que de forma inconsciente, será captado por esse aluno que você tem ali no seu atendimento. Então, fiquemos atentos com relação a isso também, né? Aqui tem uma imagem que eu vou dizer para vocês
esse experimento aqui, observem aqui esses eletrodos na cabeça da mãe, e eu vou voltar a imagem para mim e vou explicar o que foi essa experiência. Esses eletrodos aqui, ó, na cabecinha da mãe e ainda na cabeça do neném, tá? Então, aqui foi um teste de neuroimagem. Eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu. Para validar, né, as questões da aprendizagem, como essa aprendizagem acontece, como que a importância da estimulação multissensorial para a aprendizagem, foi realizado esse teste, né? Então, neurocientistas, uma equipe multiprofissional realizou o seguinte teste, né? Validando, tornando aí um artigo científico, isso que eu vou mencionar. Tinha-se uma criança, né, um bebê, e foi sugerido a essa mãe, vocês viram que tanto a mãe quanto o neném, quanto a criança, tinham ali eletrodos, né, colocados ali, esses pontos aí que fariam aí, então, a neuroimagem em tempo real. E tinha ali aqueles que estavam acompanhando as sinapses que aconteciam tanto na mãe quanto na criança. Colocou-se a criança, então, na frente da mãe e solicitou que apenas a mãe ficasse presente, porém a mãe não iria olhar para essa criança. Então, a criança estava aqui, a mãe ia só estar presente, mas olhar para cima, olhar para outro local. Quando a mãe fez isso, determinadas áreas no cérebro daquela criança, daquele bebê, elas acenderam, né? Determinadas regiões ali acenderam, só pelo fato da mãe estar presente. Num segundo momento, foi solicitado que a mãe olhasse, estabelecesse contato visual para a criança. Quando a mãe estabeleceu contato visual para aquela criança, outras regiões acenderam, né? Para grosso modo, né? Mostraram, identificaram ali as sinapses, acenderam. Foi solicitado no terceiro momento que essa mãe olhasse e interagisse, né? Que ela sorrisse para essa criança. Outras áreas cerebrais acenderam. Então, foi aumentando em locais diferenciados ali. Num outro momento, foi solicitado que a mãe olhasse, sorrisse e conversasse com aquela criança. Oi, bebê da mamãe, mamãe te ama, que coisa linda. Outras áreas cerebrais começaram a processar. Em um outro momento, então, foi solicitado que, além da mãe estabelecer o contato visual, sorrir, conversar, ela tocasse na criança. Então, ela começou a tocar o rostinho, o pezinho, olhando, sorrindo, conversando. Mamãe te ama, que bebê lindo, que gracinha, e tocando ao mesmo tempo. Nesse momento, várias regiões cerebrais começaram a estar em ativa, né? E o que isso nos mostra, então, com essa experiência? Que um estímulo apenas vai dar determinada resposta. Quando eu tenho vários estímulos, várias regiões cerebrais começam a potencializar sinapses e várias outras respostas são dadas. Isso valida que a educação, as mediações, as atividades precisam ser multissensoriais, precisam contemplar todas estas áreas. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, olha só, né? E aí, então, aqui está a mãe, né? E aí, aqui nessa imagem aqui, era processado o cérebro de ambos, né? Tanto da mãe quanto da criança, em tempo real, fazendo com que esses estímulos acontecessem conforme eu fui mencionando para vocês, né? E aí, o que esse estudo pôde, então, comprovar? Que, né, aqui ilustrando para vocês entenderem, no Eictio, né, quando não tinha ação, era determinada a área da criança que agia. Looking baby, né, quando a mãe olhava para o bebê. Smiling baby, né, quando a mãe sorriu. Smiling and talking baby, quando ela sorriu e conversou. Quando ela sorriu, smiling, talking and speaking to baby. Quando ela sorriu, conversou e tocou no bebê. Então, várias ações. Isso é um artigo científico
Então, mostrando que, né, o conciliar, lembra da integração? A integração é que vai fazer com que a aprendizagem ocorra, né? Isso tudo nós estamos falando de impulsos, estímulos e sinapses, né? A sinapse é uma região de proximidade entre o neurônio e outra célula por onde é transmitido o impulso nervoso. Sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra para que ocorra uma resposta a um determinado sinal. Geralmente, elas ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outra. Gente, nós vamos imaginar que a sinapse, sem acontecer sinapse, esse aluno que está lá, né, no seu atendimento, precisa que ocorra o quê para que ele aprenda? A sinapse. Você precisa fomentar de alguma forma, estimular de alguma forma, né? Ter alguns treinos para que essas sinapses aconteçam, tanto no momento do atendimento, quanto no momento em que esse aluno estiver lá na sala de aula, quando ele estiver lá na casa dele, né? Então, como que essas sinapses ocorrem, gente? Isso é muito importante. O professor precisa entender como que a aprendizagem acontece. Por quê? Você quer que a aprendizagem aconteça, não quer? Então, você precisa saber como essa aprendizagem acontece, né? Como o cérebro, esse cérebro aprende. Como que vai acontecer essa sinapse? Digamos que, né, a minha mão esquerda e minha mão direita são os neurônios. E eu preciso chegar a determinada área do meu cérebro, né? Eu preciso transmitir uma informação para determinada área do meu cérebro. Quando essa informação chega, a gente não falou de áreas específicas, né? Alunos com dislexia vão ter áreas específicas no cérebro que precisam de maior estimulação, as áreas relacionadas à leitura, né? Então, olha só, eu preciso que essa informação chegue nessa área específica. Como que essa informação, gente, vai chegar nessa área específica do cérebro? Através dos neurônios, das sinapses que acontecem. Então, as sinapses é como se elas fossem, né, entregadores, né, como se fosse o Uber, o pombo correio. Então, vai entregando, 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 até chegar naquele local. Se, gente, a informação não chega naquele local, não acontece a aprendizagem. Então, o que são aí, né, os estimuladores no TDAH? Justamente relacionado com os neurotransmissores, para que essa informação chegue, né? Ou barra estímulos. Então, gente, pensemos assim, ó, eu preciso que esse aluno aprenda X. Para ele aprender X, ele tem que chegar em determinada região do cérebro dele. Então, essas sinapses precisam acontecer. Como que essas sinapses acontecem, gente? Um neurônio vai comunicando com o outro. Nós temos 86 milhões de neurônios que comunicam cada um com 10 mil neurônios, né? Fazem conexões. Olha que bonito que é o nosso cérebro. Imagina aí agora que você tem 86 milhões de neurônios, um conectando com mais 10 mil, fazendo essas sinapses. Só, gente, que para a sinapse acontecer, para essa informação ser levada até o local correto, deixa eu dar um exemplo. Você coloca a mão em uma frigideira quente, numa panela quente. Imediatamente, gente, o seu sistema nervoso aí vai levar a informação de que quente está queimando, tira, pá, né? Você tira rapidamente. Se você tiver uma disfunção, você fica com a mão queimando. Você fica queimando com a sua mão, porque não chega a informação, né? Então, a sinapse é para que levar essas informações. Então, como que a sinapse acontece? É a transmissão de um neurônio para o outro, né? Então, um neurônio transmite para o outro como se fosse uma escadinha. Foi transmitindo, 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 até chegar onde precisa. Só que os neurônios, gente, eles não se encontram, não. Tem muitas pessoas que pensam que os neurônios se encontram, né? Que os neurônios são agarradinhos um com o outro, assim, ó. Esse passa informação para esse, porque ele está agarradinho. Como se fosse um caminho, ruas entrecruzando, né? Então, esse neurônio agarradinho com esse, não é assim. Neurônios não se encontram fisicamente, né? Eles têm aí uma fenda sináptica. Então, entre um neurônio e outro, né? Vou pegar esse papel aqui, ó. Entre um neurônio e outro, tem um espaço, nós chamamos de fenda sináptica. E nesse espaço de um neurônio para o outro, vai estar ali os neurotransmissores. São os neurotransmissores é que vão fazer a ligação da informação de um neurônio. Então, isso aqui é o neurônio, ó.
que vai ligar esse neurônio com esse aqui? O que vai fazer com que essa informação chegue até aqui? É nesse meio aqui, nessa fenda sináptica, estão os neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores é que em uma carga elétrica, né? Então, aqui estão acontecendo reações químicas de carga elétrica, impulsos elétricos, químicos. Então, nesse impulso elétrico, é que essa informação daqui passa para aqui. Então, eu preciso ter esses impulsos o tempo todo. O neurônio não está encontrado, tem uma fenda entre eles, e o que faz com que a informação daqui passe para cá? É através dos neurotransmissores. Então, se os impulsos não estiverem fortes o suficiente, esse outro neurônio continua em repouso, aí não acontece aprendizagem. Então, quanto maior estímulo, maior será essa força potencial, né, dessa energia aí, para que haja as estimulações sinápticas, ok? Então, olha só, aqui estão os nossos neurônios, aquilo que eu falei, aqui recebe informação, né? O professor levou determinada atividade, o professor levou determinado estímulo, está aqui. Então, vai passando, né? Aqui, então, né, pelos dendritos, aí vai terminar o axônio, que é o caminho que percorre. Aqui, então, gente, é que vai acontecer a sinapse entre, né, o terminal axônico de um neurônio para os detritos de outro neurônio. Então, o encontro de um com o outro, só que eles não encontram aqui, não é ligado, né? Tem aí essa fenda sináptica, é onde vai acontecer as sinapses, né? De auxiliar o professor regente, respeitando o espaço de cada um, né? Então, não é que você vai ser o professor regente, mas você também é professor daquele aluno. Então, aí, nesse compartilhar mesmo, né, de funcionalidades, nesse trabalhar em equipe aí, né, para emancipar esse aluno. Brincar sempre, né? Professor aí do Elo também tem que ter noção de que a linguagem da criança é o brincar ele é imprescindível para o desenvolvimento. Então, sintetizando aí, né, nesta tela, precisa ter em mente, dentro aí, né, do seu fazer, do seu profissionalismo, da sua ética, dentro do que compete ao professor do Elo, professor da educação inclusiva. Então, você, né, vai colar deixa eu só voltar aqui, você vai colar esta projeção aí no seu caderno, né? Então, olha só, tudo que nós falamos, experienciar a inclusão, né? Parte de uma vivência. 2, ter embasamento sobre educação inclusiva, entender o público-alvo, como trabalhar com aluno com dislexia, como trabalhar com TDAH, como com síndrome de Down, deficiência, né? Ter um embasamento legal também, né? O que é de legislação acerca do seu fazer e da inclusão, acolher, nós falamos nesta noite sobre o acolhimento, sobre conhecer o PDI do aluno, você precisa conhecer esse PDI, ter uma visão integral da educação, nós falamos ali das 3 interferências, né? Psicológicas, socioambientais e institucionais, acreditar no potencial individual e na plasticidade cerebral, todos aprendem alguma coisa em alguma proporção, o seu aluno desenvolve, só que ele desenvolve de modo diferente, mas todos desenvolvem. Compreender como o cérebro aprende, agora que você já sabe, né, da importância de se trabalhar atividades integradoras, né, que potencialize várias áreas do cérebro. Então, todo planejamento não pode ficar só no papel. O papel é necessário? É, mas não somente, né? Então, aí, as questões multissensoriais, compreender como o cérebro aprende. 8º, promover, auxiliar a participação dos alunos em todas as atividades da escola, né? Como nós ilustramos lá no auditório, por exemplo, na apresentação, né? Como que eu vou auxiliar esse aluno? Como eu vou ser o suporte? Planejar, ter um cronograma, jamais ir para o atendimento sem um planejamento individualizado ou para aquele grupo, ter um cronograma de horários, ter uma prática com dimensões multissensoriais. 11,
validar a educação emocional, lembra da região ali do hipocampo, muito relacionada com as emoções, né? Trabalhar sistematicamente as funções executivas, o tempo todo tem que trabalhar questões de planejamento, atenção, né? Controle inibitório, ter informações sobre o público-alvo dos atendimentos, quem é o meu público. 14, buscar auxílio para trabalhar em equipe. O professor do Elo não é a panaceia de todos os males, não vai dar conta de tudo sozinho. Então, procure ajuda, não tenha vergonha de falar, eu não sei como lidar com esse tipo de aluno, me ajude com informações, me ajude aí com recursos, né? Então, não é sempre ter essa noção de que o trabalho é em equipe, solicitar auxílio quando necessário, compartilhar informações, né? Então, buscar auxílio, trabalhar em equipe, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, o diferencial que aquele aluno vai precisar, né? Então, elaborar, organizar esses recursos, compete ao professor aí do Elo, juntamente no momento planejado com o pedagogo, né? Para que se faça, tenha esse momento aí de acervo. E, por último, então, atuar de forma colaborativa com o professor regente, né? Não é um em detrimento do outro, é em equipe, cada um sabendo da sua funcionalidade. Assim, então, pessoal, nós interrompemos, né? Nós terminamos aqui com essas considerações de tudo aquilo que é necessário para o professor da equipe Elo. Lembrando que tudo parte do acolhimento, né? Então, que todas essas 16 considerações que fizemos, que você tem aí para você colar no seu caderno, para ser um mantra, né? Todos os dias você pensar que você precisa acolher, trabalhar emoções, questões multissensoriais, tudo isso que nós falamos, né? Você será esse elo. Um elo que um elo sozinho não forma a corrente toda, né? Mas você conecta as partes. Então, que você tenha essa consciência, né? De que você vai conectar as partes, fazendo esse elo aí para essa corrente da educação, corrente do amor, corrente da inclusão, reconhecendo o seu valor e do outro, né? Buscando sempre estar nessa interação o tempo todo, e não, né, como são muitas funcionalidades, né, permeando a prática aí desse professor, sempre conte com a sua equipe, sempre conte com o seu pedagogo, sempre conte com a equipe do CRAEI, sempre conte com os técnicos que te orientam, né, para que você dê conta de corresponder todas essas questões que foram mencionadas aqui nessa noite. Entendendo que você é um elo, você não é o todo, mas você é imprescindível para que o todo aconteça, para que o todo ande, né? Não, você não está sozinho, você tem técnicos, pedagogos, você tem uma equipe e você tem o seu coração aí, você tem a sua boa vontade, você tem a sua formação, né? Você tem aí o seu aluno, que é a sua matéria aí, de estudos constantes, ok? Muito obrigada pela presença de todos e de todas. E quero deixar para vocês esse pensamento mesmo que a Flávia deixou. Vocês é uma parte, né? Vocês não é o elo total da aprendizagem, mas vocês fazem parte para que esse elo flua e que a aprendizagem aconteça. Então, para que a aprendizagem aconteça, nós precisamos de vocês, né? Que foram escolhidos, que estão aqui para desenvolver o melhor que vocês tiverem. As que eu sempre tenho contato direto, eu sempre falo. Quando você tem amor no seu coração, desejo por isso, aptidão também por essa causa, por essas pessoas, por esse ser humano, as coisas acontecem e fluem. Nada vem pronto e acabado e entrega para a gente, é isso aqui. É todo dia uma construção, uma busca e um aprendizado. Então, que fique hoje para vocês isso é uma pontinha do muito que a gente precisa. E se Deus quiser, nós vamos ter muitas outras oportunidades de estarmos juntos para construir a nossa aprendizagem cada dia, porque os desafios virão todos os dias, e a gente não pode desanimar, né? Sempre buscar
o melhor para aquele aluno, para aquele serzinho que está lá nos esperando, que é o amor de alguém. Tá bom? Obrigada, gratidão a cada um. Deus abençoe muito, 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 em especial você, viu, Flávia? Para variar, você é um show. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela participação de todos, né? Depois, se tiver algum encaminhamento, alguma questão que ficou em aberto, alguma dúvida, só encaminhar para mim ou para Clarice, né? Aquelas que me seguem já aí no Instagram, professora, underline Flávia, underline Mara, ou ir para o Instituto, tem aí também o contato direto com os técnicos, com a Clarice, que pode estar me repassando, tá bom? Então, equipe ela, equipe CRAEI, né? São várias dimensões dentro de um único trabalho, mas vocês foram escolhidos, né? Não foram vocês que escolheram estar aí. Eu acho que tudo conspira a favor, né? Então, antes mesmo de escolherem essa vaga, a vaga já estava ali só te esperando. Você está no lugar certo, com as crianças certas, né? E você vai ser luz, você vai ser bênção na vida dessas crianças aí, agindo de forma integradora, como nós propusemos nesta noite, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se tiver algum direcionamento, é só remeter a um de nós. Muito obrigado. Num próximo encontro, nós estaremos aí com uma oficina prática, né? De construções de repertórios de atividades, mas que hoje deu para esclarecer aí o que é a sua funcionalidade. Você talvez não consiga fazer tudo agora neste momento, mas que você paulatinamente vá conseguindo, né, agregar valor a cada um desses itens aí que compete ao professor aí da equipe Elo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.